Boa noite. Boa noite, não, boa tarde. Tudo bem? Eu vou dar uma baixada, senão eu não consigo ver ali. Bom, vamos lá. Alfredo, obrigado pelo convite. Primeira coisa, acho que foi fundamental. Fiquei muito feliz com o seu convite. Acho que é um espaço legal para a gente discutir, mostrar coisas que o setor vem fazendo. Eu acho que isso é super importante. Deixa eu pegar aqui o passador. Esse aqui é o passador? Eu queria começar trazendo um pouco do contexto, né, para a gente colocar aí da onde que surgiu o Recircula, quais respostas ele veio tentar responder e onde que ele está inserido nesse debate no mundo, né, e aqui no Brasil. E aí eu queria trazer a primeira questão do contexto internacional, o Tratado, né, de combate à poluição por plástico, que, entre outros assuntos, vem discutindo a questão de conteúdo reciclado, da importância de se ter reciclado nos produtos. Eu acho que isso é uma primeira inspiração aí. A gente tem visto que isso tem sido colocado com muita força e com muito aceite por todos os países, né? Aí, somado a isso, as legislações de obrigatoriedade de utilização de conteúdo reciclado, você tem já na União Europeia, você já tem em alguns estados, algumas federações nos Estados Unidos já tem essa obrigatoriedade, né? Na Ásia também. A taxa do plástico, que a gente tem visto em alguns lugares, que ela tem migrado, uma taxa não pela utilização do plástico, mas pela obrigatoriedade de utilização de conteúdo reciclado para você diminuir a taxa. E as metas voluntárias das grandes empresas também de ter conteúdo reciclado nas suas embalagens, nos seus produtos, não só a embalagem. E no contexto nacional, a gente não pode esquecer da política nacional, que está sendo revista, o artigo 33 agora está em consulta pública para essa revisão, e pode ser que venham questões relativas a essa discussão de conteúdo reciclado. Os decretos estaduais de logística reversa, que alguns estados já têm procurado o setor para colocar e ampliar metas de conteúdo reciclado nos estados. O decreto de logística reversa de embalagens, que a gente não sabe onde ele está, enfim, mas ele está sendo discutido, em algum momento ele vai ser publicado, que tem já a primeira minuta, a terceira minuta, obrigatoriedade de conteúdo reciclado. E aí, somando a Estratégia Nacional de Economia Circular e a nova Indústria Brasil, que é a nova política industrial, você tem ali, tanto na estratégia como na política industrial, missão 4 e missão 5, conceitos de economia circular e, sobretudo, a questão de utilização de produtos reciclados, inclusive até em programas do governo federal, como o Mover, né? Eu acho que isso dá também um sinal de que o conteúdo reciclado vem também dentro do contexto nacional. E, por fim, a questão do incentivo fiscal da cadeia. Hoje a gente tem, em alguns estados, né, que a gente ainda tem o ICMS a 2033, alguns estados procurando para utilizar legislação fiscal para conteúdo reciclado, para tentar identificar o que é virgem, que é reciclado, para você ampliar a desoneração das matérias-primas, de resíduos, mas isso no âmbito do estado. No âmbito federal, eu acho que já está na regulamentação, não tem muito mais ativo, mas hoje a desoneração que a gente tem para reciclado é só na compra do resíduo de cooperativas, tá? Então, infelizmente, a coisa não caminhou do jeito que a gente queria nesse texto. Então, acho que dentro desse contexto, a gente trouxe o Recircula Brasil e a ideia era responder a seguinte pergunta: o que é feito com o resíduo depois que ele é recuperado? O que a gente faz com esse resíduo? Foi para onde esse resíduo que foi recuperado? A gente está cumprindo as metas de logística reversa, as entidades gestoras estão cumprindo, as empresas, mas o que é feito com isso? Para onde vai? Então, um pouco da resposta era a gente tentar mapear isso aí, né? O que é feito com esse resíduo? A gente levou essa ideia para a BDI, que é uma Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial ligada, o MDI, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços agora. E a gente, eles entenderam a ideia, gostaram da ideia, mas a gente precisava de um desenvolvedor. E a ideia foi pegar a central de custódia, que é quem já fazia a verificação e a rastreabilidade da logística reversa, já era uma entidade homologada, já era a entidade do Ministério do Meio Ambiente que faz essa rastreabilidade para a logística reversa, e a gente utilizar, já visto que já é homologado, já tem as questões de compliance dentro da CVM, trazer isso para dentro, para
para o âmbito da circularidade. E como é que funciona a plataforma? Eu vou depois mostrar dentro da plataforma como é que você insere os dados que você tem e o dashboard, como é que ele é mostrado. Mas, basicamente, ele pega, você insere por notas fiscais os resíduos que você comprou, da cooperativa ou do atacado, depois a resina reciclada que você vendeu, o transformador, a nota fiscal da resina que ele comprou e o produto que ele vendeu, e ali você tem, por balanço de massa das notas fiscais, e aí a importância da central de custódia, porque você vai custodiando, ou seja, tirando a duplicidade de notas, né, caso o sistema aconteça, que é um pouco do que é feito no sistema de logística reversa, em que você, e a gente conhece o setor, cooperativa, às vezes manda uma nota para um lugar, manda a mesma nota para outra, e isso a custódia pega, e uma nota dessa, a primeira é validada na data, a segunda é retirada. É um pouco essa a ideia da acreditação da circularidade dos resíduos plásticos. Aí, para mostrar, do meu lado esquerdo, em amarelo, você tem hoje o sistema de logística reversa. A logística reversa hoje, no Brasil, funciona dessa forma. As cooperativas, demais origem de resíduos, vendem para a entidade gestora, que gera um crédito. Tem um apontador aqui? Não, né? Não tem um apontador aqui, né? De luz? Não. No meio? Ah, está aqui, ó. Obrigado. Tá. Aqui você hoje já tem no sistema de logística reversa a central de custódia custodiando essa operação de resíduos para as entidades gestoras e depois custodiando as das entidades gestoras para o nosso setor. Esse sistema aqui é o sistema do decreto de logística reversa de venda de créditos de logística reversa, que já funciona desde o meio do governo Bolsonaro, já é um decreto, já está um mercado maduro, etc. e tal. E a nossa ideia era, depois que aconteceu isso, para onde vai, que é aqui. Então, essa parte é o Recircula, é a plataforma em que você tem os transformadores e recicladores recebendo esse resíduo, ao vender para o transformador. Então, aqui tem uma operação de nota fiscal que valida o resíduo que entrou. Aqui, quando vende a resina para o transformador, uma outra certificação, e depois do transformador para o brand owner, para o usuário final, uma outra certificação, que aí você consegue emitir um relatório de conteúdo reciclado de toda a cadeia. Hoje, a gente trabalha com essa cadeia. Nós estamos desenvolvendo a segunda fase, que é a possibilidade de integração com essa parte da logística reversa. A gente teria toda a informação da logística reversa junto com a circularidade, e a gente conseguiria ter outras informações que a gente não tem hoje. Mas hoje a gente tem essa rastreabilidade. O que sai da entidade gestora vai para o reciclador, transformador, usuário final, e aí você emite um relatório com toda essa rastreabilidade do setor. Quais são os benefícios que a gente acredita que a plataforma pode nos dar? Primeiro, eu acho que a primeira coisa é atestar por terceira parte o uso de conteúdo reciclado dos produtos. A gente tem a mesma régua para todo mundo. Todo mundo vai ter a mesma régua numa plataforma que é garantida e certificada pelo governo, pela BDI, homologada pelo Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa ter uma terceira parte que possa atestar isso, ou seja, dar a mesma régua para todo mundo dizer o conteúdo reciclado. Mapeamento e gestão de informação com atendimento às demandas ESG e economia circular. E aqui são as informações que a gente vai ter da cadeia, inclusive, para a gente saber que tipo de cooperativa está operando, qual é o grau de compliance dessa cooperativa, do reciclador, do transformador. Então, toda essa ideia, porque a documentação operada dentro da plataforma não é só uma operação de nota fiscal, né? Até porque a gente tem visto aí notícias de operações com nota fiscal, etc. e tal, né? E a gente consegue garantir isso daí. A rastreabilidade da origem e destino. Agrega o valor à resina pós-consumo, e hoje como a gente não tem um decreto de obrigatoriedade de conteúdo reciclado, as 14 empresas que já usam a plataforma hoje, elas usam a plataforma
para dar valor adicionado aos seus produtos, para dizer para o seu consumidor o seguinte: eu tenho a rastreabilidade do meu produto, eu consigo te dizer de que cooperativa veio, de que região, de qual reciclador, de qual transformador e quais são as, toda o compliance dessa cadeia aí. E, por último, comprova a reciclagem de resíduos plásticos. Aí a questão das ODS, isso a gente trouxe do próprio relatório da ONU, que fazia essa conversa da plataforma com essas 4 ODS, mas eu queria trazer aqui alguns critérios de ESG e a questão do social que me chama a atenção, porque a semana passada teve uma audiência pública do Ministério Público do Trabalho sobre essa questão da cadeia de reciclagem. E eu acho que é muito importante a gente estar atento, que é o compromisso que a gente tem, solidário, essa é a Justiça do Trabalho, e acho que o tributário também é assim, com os elos da cadeia. Então, o quão é importante a gente saber a origem das nossas matérias-primas, dos nossos fornecedores, para que a gente saiba efetivamente como é que essa cadeia está se comportando, para a gente não ter surpresas no final da nossa operação, de que alguma coisa que compromete o compliance, um ESG, uma questão trabalhista ou fiscal, isso não seja computado a quem está no final da cadeia. Tá? Que é um pouco da governança, a hora que você consegue mapear todas essas operações. E aí a ideia é, por que o poder público se interessou por essa plataforma? Porque a primeira coisa, não se faz política pública sem dados. Essa é a primeira coisa, isso que é fundamental. E a gente tem visto algumas políticas públicas que carecem de dados. Então, uma dessas contribuições é essa inteligência de dados, que é óbvio, não vai ser um dado individual, são dados de massa, dados de média, para que o governo, o Ministério do Meio Ambiente e o MDIC possam entender como é que funciona essa cadeia, até para fazer as suas operações, suas políticas. O cumprimento das obrigações de circularidade, aí, como eu falei, dentro da política industrial e dentro da estratégia de economia circular, você tem algumas metas para alguns setores de cumprir conteúdo reciclado, de cumprir circularidade dentro das suas cadeias produtivas. Transparência e organização da cadeia do setor. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério Público, por exemplo, não sabe quem que ele pode atuar, para quem ele vai atrás, ou quem que ele vai conversar, porque ele não tem isso claro, ele não tem isso para saber quem está cumprindo a legislação. E quem está na plataforma tem a nota fiscal, tem o CNPJ, você consegue dar transparência a essa. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, ali você consegue ver o que cada elo da cadeia tem se comprometido e realizado nas suas funções, ou seja, de cooperativa, os objetivos, de reciclador, de transformador. Informações para elaboração e avaliação de políticas públicas, que é um pouco de tudo, e a mobilização da governança da cadeia, de saber com quem falar, quem não está cumprindo, ou quem está ainda com dificuldades de conseguir essa política, ele conseguir fazer essa interação. Como é que funciona, como é que é por dentro dessa plataforma? A plataforma, a cara dela é muito simples, ela é extremamente intuitiva, e a ideia principal era ser o mais fácil possível. A gente já sabe a quantidade de obrigações acessórias que as empresas têm. E não faria sentido você ter uma plataforma que desse mais obrigações acessórias ou fosse complicada. Então, a primeira coisa é você ter um acesso, ele tem uma chave única, um token que ele é individual, para cada usuário. Então, isso é o básico, para você dar essa segurança e para que cada um tenha como se fosse uma digital. Depois, você tem a tela inicial, em que você vai ter os seus pontos, de tonelagens aí, as notas fiscais, os seus relatórios e as análises espaciais, que eu vou mostrar. Aqui são as notas fiscais que você coloca, então, as notas fiscais que você vai inserindo, ele permite, você... por histórico, por localidade, por quantidade, por fornecedor, tanto a de entrada como a de saída. Aqui você consegue fazer as análises dessas operações. Então, você consegue verificar o que foi glosado, porque tem muita coisa que é glosada. Tem, por exemplo, numa compra de produto, numa nota fiscal, às vezes vem PAD, PAC, canelinha, metal, vidro.
Aí você tem que glosar metal e vidro, porque naquela tonelagem, tal. O canelinha a gente já está conseguindo fazer conversar. Essas coisas que são mais dia a dia do setor, nós estamos há 2 anos fazendo isso, então hoje até a central de custódia sabe o que é um canelinha, sabe o que é um leitoso, então ele já consegue, o próprio IA do negócio, né, a inteligência dele consegue identificar o que é aquilo. Então, mas tem coisas que são glosadas porque não são plásticos. Então, né, uma fita, às vezes, que vem junto, ela é retirada. E aqui você consegue fazer esse filtro também para saber o quanto de impureza, não vou dizer impureza, mas de não plástico que você teve no lote, né, de não plástico que vem numa quantidade de resíduo que você comprou. Aí, a rastreabilidade, o dashboard mostra, por exemplo, a massa recuperada, tanto de entrada quanto de saída, por porcentagem. Os dados aqui são de empresas, mas estão com NDA, né? Então a gente não consegue ver, só quem opera na plataforma consegue ver os dados. Então, só quem tem aquele token do CNPJ-A consegue ver esses dados, ninguém mais consegue ver esses dados individuais. Tá? Aqui você consegue ver os fornecedores e seus clientes, né, por materiais, e depois a gente consegue regionalizar isso, a empresa consegue regionalizar. Então, da onde está vendo? E é interessante isso, porque quando a gente conecta isso com a logística reversa, a gente consegue entender a possibilidade, assim, aonde eu posso desenvolver fornecedor de resíduo que eu não tenho. Então, você consegue olhar aqui quem são os seus fornecedores, olhar aonde estão localizadas as principais cooperativas, atacadistas, etc. e tal, para você fazer uma prospecção de fornecedor e cliente também. Os clientes que operam, você consegue também depois fazer a mesma questão. Aqui é um pouco do fluxo, né, de massa, então o que você consegue ver de onde veio, para onde foi os seus produtos, isso individualizado também. Esse aqui na primeira fase, a gente já está deixando ele mais bonitinho, tá? Hoje ele ainda está como se fosse um desenho do meu filho de 14 anos no computador, mas ele já está ficando um pouco mais visível. E por último, o relatório de rastreabilidade. Né? Esse é o produto, né? Um relatório em que você traz todas essas informações de quem você comprou, quem você vendeu, as massas, porcentagens, notas fiscais que foram, né, inseridas, tonelagens, para onde foi, e por aí vai. Aí isso consegue te dar, inclusive, quando eu vendo um produto final, a quantidade de conteúdo reciclado que aquele produto tem. Tá? Hoje, a gente tem mais de 12 mil notas fiscais verificadas na plataforma, com mais de 20 mil toneladas. Hoje tínhamos 12 empresas, 14 hoje, entraram mais 2, acabei de ficar sabendo aqui. E aí um pouco do que saiu na mídia, eu acho que isso é legal, pelo seguinte, a plataforma ela foi levada no NC3 em Paris, era um convite que a gente tinha, e foi para a gente levar, e no fim quem acabou levando foi o próprio Ministério do Meio Ambiente, apresentou isso e acabou entrando dentro do relatório da ONU como uma solução do Brasil para resíduos no mundo. Acho que isso nos surpreendeu, porque nem era essa a ideia, mas acabou entrando. E depois o próprio ABDI levou na COP, né, para mostrar como um case brasileiro. Mas o mais legal disso é que não é um case da Biplástico, é um case do setor de plástico. Acho que é importante a gente se apropriar disso, porque é uma solução feita pelo setor, que é apresentado não só pelo Brasil, mas para o mundo, né? Para dizer, ó, aqui a gente é assim. E o que tem de diferente nisso? Qual é a jabuticaba? É a utilização da nota fiscal eletrônica, que só tem no Brasil. Né? Alguns outros países agora estão começando a se utilizar, o Reino Unido já tem um convênio com o Ministério da Fazenda para tentar buscar essa capacitação técnica, vamos dizer assim, mas é isso que nos permitiu poder usar um negócio, poder fazer uma plataforma diferente, porque a gente já tinha uma tecnologia diferente. A tecnologia da nota fiscais e a tecnologia de custodiar essas notas fiscais dentro do sistema de logística reversa. Eu tentei ser o mais breve possível aqui, para tentar poupar tempo para os próximos. Mas esse era o recado que eu queria dar. Mais uma vez, obrigado. Uma boa tarde a todos aí. Te convido para ficar no palco conosco mais um pouquinho.
E para realizar a entrega da placa em homenagem, em agradecimento, eu convido ao palco Gustavo Alvarez. Agora sim, obrigada, Paulo. Obrigada, Gustavo.